A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco que ecoou mais alto do que deveria. Eu ainda segurava a prancheta contra o peito quando ouvi o clique da chave girando. O cheiro de álcool e café frio se misturava ao perfume suave que vinha dela. Quando me virei, encontrei seus olhos fixos nos meus, intensos e decididos. Ela apoiou as costas na porta como se guardasse um segredo antigo. O hospital inteiro parecia distante, apesar de estarmos no meio do plantão. A chuva batia nas janelas altas da sala administrativa. E então ela sussurrou, com um meio sorriso, finalmente sós. Meu coração acelerou como se eu tivesse corrido pelos corredores intermináveis. Eu sempre a admirei em silêncio, pela postura firme e voz serena. Ela era minha superior, minha referência, a mulher que todos respeitavam. Mais velha que eu, trazia nos gestos a segurança de quem já viveu muito. Naquela madrugada, porém, havia algo diferente no ar. Os ombros dela pareciam mais leves, quase vulneráveis. O olhar firme agora carregava uma chama que eu nunca tinha visto. E eu percebi que não estava preparado para o que viria. Eu trabalhava ali havia quase 10 anos, sempre correto e discreto. Em casa, o casamento seguia morno como café esquecido na mesa. Minha esposa e eu dividíamos o mesmo teto, mas não os mesmos sonhos. No hospital, entretanto, eu me sentia útil, reconhecido, valorizado. Principalmente quando ela me elogiava diante da equipe. Cada palavra dela tinha um peso diferente para mim. Eu fingia que era apenas gratidão profissional. Mas naquela sala trancada, essa desculpa perdeu força. Ela caminhou lentamente até a mesa e pousou a pasta de relatórios. O salto baixo ecoava suave no piso claro e encerado. A luz branca realçava as pequenas marcas de expressão no rosto dela. Marcas que eu achava lindas, como mapas de histórias não contadas. Ela cruzou os braços, me observando em silêncio calculado. Eu sentia como se estivesse sendo examinado além do uniforme. Não era um julgamento, era algo mais íntimo. Algo que me despia sem que nenhuma palavra fosse dita. Você sabe por que eu te chamei aqui? Não sabe? Ela perguntou. A voz saiu baixa, diferente do tom firme que usava com a equipe. Eu balancei a cabeça, incapaz de mentir ou fugir. Sabia que aquela conversa não era sobre prontuários atrasados. Não era sobre escalas ou relatórios pendentes. Era sobre os olhares longos no corredor. Sobre os toques rápidos demais ao passar instrumentos. Sobre a tensão silenciosa que crescia há meses. Ela se aproximou o suficiente para que eu sentisse seu calor. Não havia toque, mas a distância era quase inexistente. Meu corpo reagiu antes da minha razão tentar impor limites. Eu pensava na aliança em meu dedo, pesada como culpa. Pensava na ética, nos comentários maldosos que poderiam surgir. Mas também pensava nas noites vazias que me esperavam em casa. No silêncio do quarto que já não tinha risos nem suspiros. E ali, diante dela, eu me sentia vivo outra vez. Eu tentei falar algo sensato, mas as palavras se perderam. Ela levou a mão ao meu braço, num gesto aparentemente casual. O toque foi leve, porém carregado de intenção contida. Não havia vulgaridade, apenas uma promessa silenciosa. Ela disse que estava cansada de fingir que não sentia nada. Disse que também era humana, apesar do cargo e da postura. Que durante anos colocou o hospital acima da própria vida. E que talvez fosse hora de permitir um risco calculado. A chuva aumentou lá fora, como se o mundo conspirasse. Eu sabia que aquela decisão mudaria tudo dali em diante. Não era apenas desejo, era carência, era reconhecimento. Era a sensação perigosa de ser escolhido por alguém admirável. Meus dedos quase tocaram os dela, hesitantes e trêmulos. O relógio na parede marcava 3 da manhã, cúmplice silencioso. Naquele instante, eu precisei decidir quem eu era de verdade. E mal imaginava que essa escolha seria apenas o começo. Na manhã seguinte, o hospital parecia o mesmo, mas eu não era mais. Caminhei pelos corredores como se todos pudessem enxergar meu segredo. Cada cumprimento da equipe soava como uma acusação silenciosa. Ela estava na estação de enfermagem, postura impecável como sempre. Nenhum gesto fora do lugar, nenhum olhar prolongado demais. Se alguém nos observasse, veria apenas profissionalismo exemplar. Mas por dentro, algo ardia como brasa escondida sob cinzas. E eu sabia que ela sentia o mesmo incêndio contido. Durante a troca de plantão, nossas mãos quase se tocaram novamente. Foi rápido, quase imperceptível, mas carregado de significado. Ela me entregou uma ficha e segurou por um segundo a mais. Um segundo que pareceu atravessar minha pele e alcançar meu peito. Eu mantive o rosto sério, como se nada estivesse acontecendo.
Aprendi naquele instante que nosso jogo seria silencioso. Sem palavras imprudentes, sem gestos que chamassem atenção. Apenas sinais sutis que só nós dois entenderíamos. Passei o dia dividido entre pacientes e pensamentos proibidos. Enquanto aferia pressão e organizava medicações, lembrava da voz dela. Lembrava do modo como disse que estava cansada de fingir. Aquilo não era apenas desejo físico, era confissão emocional. Eu me perguntava há quanto tempo ela guardava aquilo. E há quanto tempo eu fingia não perceber meus próprios sentimentos. Talvez fossemos cúmplices muito antes daquela porta se fechar. Talvez só estivéssemos adiando o inevitável. Em casa, naquela noite, o silêncio pareceu ainda mais pesado. Minha esposa falava sobre contas e compromissos da semana. Eu respondia no automático, com frases curtas e distantes. Sentia-me traidor mesmo sem ter ultrapassado certos limites. Mas no fundo eu sabia que já havia cruzado uma fronteira invisível. A fronteira entre a lealdade morna e a paixão adormecida. Olhei para a aliança mais uma vez, buscando alguma resposta. Ela brilhava fria sob a luz da cozinha, como um lembrete constante. Nos dias seguintes, o segredo começou a nos unir de forma estranha. Era como se dividíssemos um idioma que ninguém mais falava. Bastava um olhar atravessando o corredor para eu entender tudo. Bastava um suspiro dela ao final de um procedimento difícil. Ela passou a me chamar na sala com justificativas técnicas. Revisão de protocolos, ajustes de escala, relatórios pendentes. Mas dentro daquele espaço fechado, o ar sempre mudava. Ficava mais denso, mais carregado de possibilidades. Certa tarde, ela comentou que a vida é curta demais. Disse que passou anos priorizando os outros e esquecendo de si. O casamento dela havia terminado fazia tempo, segundo contou. Não havia mágoa na voz, apenas cansaço acumulado. Eu escutava com atenção que ia além da curiosidade. Sentia vontade de oferecer algo que nem eu sabia definir. Talvez companhia, talvez calor, talvez apenas compreensão. E essa vontade me assustava mais do que qualquer boato. Os comentários da equipe começaram a surgir discretos. Perguntas inocentes demais sobre nossa sintonia no plantão. Brincadeiras leves que escondiam suspeitas mal formuladas. Eu ria junto, tentando parecer despreocupado e natural. Ela mantinha postura firme, quase fria diante dos outros. Mas quando ficávamos sozinhos, o gelo se transformava em chama. Era um risco calculado, como ela mesma havia dito. E cada risco tem um preço que ainda não sabemos pagar. Numa madrugada particularmente tranquila, ela fechou a porta outra vez. Desta vez, não houve surpresa, apenas expectativa. Silenciosa. Ela se aproximou da janela e observou a cidade adormecida. Perguntou se eu estava disposto a arcar com as consequências. Não falou de escândalos, mas de escolhas que mudam destinos. Eu senti que não era só sobre nós dois naquele momento. Era sobre quem eu me tornaria depois dessa história. E a resposta que dei naquela noite selou nosso segredo para sempre. Depois da minha resposta naquela madrugada, nada mais foi casual entre nós. O hospital continuava com seu ritmo apressado, mas para mim tudo parecia diferente. Os corredores longos se tornaram passarelas de um jogo silencioso. Entre uma maca e outra, nossos olhares se encontravam com precisão perigosa. Não havia toque, não havia palavras imprudentes. Mas havia uma tensão constante que me acompanhava como sombra. Eu me pegava antecipando os passos dela pelo som dos sapatos no piso. E meu corpo reagia antes mesmo que minha mente permitisse. Durante um atendimento mais delicado, trabalhamos lado a lado. A proximidade era inevitável, quase íntima demais para um ambiente clínico. Senti o perfume dela misturado ao cheiro de antisséptico. Nossos braços se roçaram de leve enquanto ajustávamos os equipamentos. Foi um contato breve, mas suficiente para eletrizar meus sentidos. Ela manteve a expressão concentrada, profissional como sempre. Mas seus olhos denunciaram o mesmo arrepio que percorreu minha pele. Era como se cada gesto cotidiano escondesse uma promessa. Comecei a perceber detalhes que antes ignorava. O modo como ela prendia o cabelo quando estava nervosa. A forma como mordia discretamente o lábio ao revisar relatórios. O suspiro quase imperceptível ao final de um plantão pesado. Esses pequenos sinais passaram a significar mais do que deveriam. Eu os colecionava em silêncio, como segredos particulares. Às vezes me perguntava se estava idealizando demais. Mas bastava um novo olhar dela para confirmar que não era fantasia. Os comentários da equipe ficaram mais frequentes naquela semana. Alguém insinuou que éramos a dupla mais afinada do hospital.
Outro brincou que ela só confiava em mim para os casos difíceis. Eu sorria, tentando parecer confortável com a situação. Por dentro, porém, sentia o peso da exposição iminente. Segredos têm uma maneira curiosa de transparecer nos detalhes. Um gesto contido demais chama tanta atenção quanto um exagero. E eu temia que estivéssemos chegando perto desse limite. Em casa, minha distância ficou ainda mais evidente. Minha esposa percebeu que eu andava distraído e inquieto. Perguntou se havia algo errado no trabalho. Respondi que era apenas cansaço acumulado. Ela me olhou por alguns segundos a mais do que o normal, como se buscasse nos meus olhos uma verdade que eu evitava revelar. A culpa começou a se misturar ao desejo de forma confusa. Eu já não sabia distinguir onde terminava um e começava o outro. Certa noite, durante um intervalo mais tranquilo, ela se aproximou. Encostou-se na bancada ao meu lado, mantendo distância segura. Disse que estava orgulhosa da minha postura nas últimas semanas. O elogio veio acompanhado de um sorriso carregado de intenção. Perguntou se eu ainda estava certo da escolha que fizera. Eu respondi que não era mais uma questão de certeza. Era algo que me puxava com força, mesmo contra a razão. Ela abaixou os olhos por um instante, como se guardasse essa resposta. O clima entre nós começou a ganhar contornos mais ousados. Ela passou a me provocar com frases ambíguas e bem calculadas. Falava sobre coragem, sobre recomeços, sobre segundas chances. Eu entendia cada palavra como se fosse dirigida apenas a mim. Em uma dessas conversas, nossos rostos ficaram próximos demais. O ar entre nós parecia insuficiente para tantos sentimentos contidos. Meu coração batia alto, quase audível no silêncio da sala. E por um segundo, pensei que alguém pudesse abrir a porta. Mas o que realmente me desarmou foi o que ela disse em seguida. Comentou que a diferença de idade nunca a impediu de desejar algo. Que maturidade não significa ausência de vontade. E que às vezes os mais novos ensinam aos mais velhos a se arriscar. Eu senti o peso daquela declaração como um convite velado. Não era apenas sedução, era desafio lançado com elegância. Naquele instante percebi que estávamos atravessando outra fronteira. E que a próxima decisão poderia nos levar longe demais. Quando ela mencionou a diferença de idade, senti o chão se mover sob meus pés. Não era apenas um número entre nós, era uma história inteira de experiências. Ela carregava décadas de decisões difíceis e cicatrizes invisíveis. Eu ainda me via aprendendo, tentando provar meu valor todos os dias. No hospital, ela era autoridade incontestável, firme e respeitada. Eu, apesar do tempo de casa, ainda respondia às diretrizes dela. Essa hierarquia deveria ser um limite claro e intransponível. Mas naquele momento, parecia apenas mais um obstáculo sedutor. Comecei a observar como todos a tratavam com deferência. Os médicos pediam sua opinião antes de qualquer decisão delicada. Os técnicos buscavam seu aval para ajustes simples de rotina. Ela mantinha postura ereta, voz segura e olhar atento. Era difícil imaginar aquela mulher permitindo-se vulnerável. Mas comigo, em pequenos instantes, ela baixava a guarda. Deixava escapar um sorriso mais suave, um suspiro mais profundo. E eu me sentia escolhido por enxergar esse lado oculto. Certa tarde, enquanto organizávamos a escala do mês seguinte, ficamos sozinhos. Ela comentou que sempre se envolvera com homens da mesma idade. Relacionamentos previsíveis, seguros, quase burocráticos. Disse que a rotina matou qualquer chama que um dia existiu. Olhou para mim como se estivesse avaliando uma possibilidade inédita. Perguntou se eu me incomodava com o que os outros poderiam pensar. Respondi que já estava cansado de viver conforme expectativas alheias. Mas por dentro eu sabia que aquela resposta era ousada demais. A diferença de idade começou a ganhar outro significado. Não era barreira, era contraste que nos atraía ainda mais. Ela dizia admirar minha energia, minha disposição inquieta. Eu admirava a segurança dela, o modo firme de conduzir tudo. Parecíamos peças distintas que se encaixavam com precisão perigosa. Cada conversa aprofundava essa sensação de complementaridade. Era como se o mundo ao redor perdesse importância gradualmente. E isso me assustava mais do que qualquer julgamento externo. No entanto, a hierarquia continuava ali, silenciosa e presente. Ela era responsável por avaliações e promoções da equipe. Qualquer envolvimento poderia ser interpretado como favorecimento. Eu temia que minha carreira fosse manchada por comentários maldosos. Ela, por outro lado, parecia menos preocupada com reputação. Disse que já havia conquistado tudo o que desejava profissionalmente. Que agora queria conquistar algo para si mesma.
E essa declaração soou como um convite irrecusável. Em uma noite especialmente longa, ela fechou a porta da sala outra vez. Não com pressa, mas com a calma de quem sabe o que quer. A chuva fina caía lá fora, criando um cenário quase cinematográfico. Ela se aproximou e falou sobre coragem com voz firme. Disse que a vida não concede muitos momentos verdadeiros. Que alguns encontros são raros demais para serem ignorados. Eu senti a respiração dela próxima, ritmada e quente. E meu autocontrole começava a vacilar perigosamente. Pensei na minha esposa, na rotina previsível que me aguardava. Pensei nos anos de estabilidade construídos com esforço. Mas também pensei na sensação de estar vivo naquele instante. Na eletricidade que percorria meu corpo quando ela me olhava assim. A diferença de idade deixava de ser tabu e virava tentação. A hierarquia deixava de ser regra e virava cenário proibido. Eu sabia que estávamos ultrapassando limites invisíveis. E que cada passo tornava o retorno mais difícil. Quando finalmente nossos dedos se entrelaçaram sem hesitação, o silêncio falou alto. Não foi um gesto impulsivo, foi decisão consciente e carregada. Ela sustentou meu olhar como quem assume um risco calculado. Disse que não queria ser apenas mais um segredo passageiro. Queria intensidade, presença, verdade, mesmo que custasse caro. Eu senti que aquela história estava longe de ser simples. Não era apenas desejo, era transformação iminente. E eu estava prestes a descobrir até onde iria por ela. O convite veio no fim de um plantão exausto, quase como um sussurro. Ela disse que precisávamos conversar longe das paredes brancas do hospital. Não era ordem, não era pedido formal, era algo entre os dois. Marcamos em um restaurante discreto no centro antigo da cidade. Passei o dia seguinte inquieto, como um jovem em primeiro encontro. Escolhi a roupa com cuidado exagerado para alguém da minha idade. Observei meu reflexo no espelho buscando segurança que não sentia. E pela primeira vez em anos, quis realmente impressionar alguém. O restaurante tinha luz baixa e música suave ao fundo. Mesas afastadas, conversas murmuradas e taças que tilintavam discretas. Ela já estava lá quando cheguei, elegante sem esforço. Usava um vestido sóbrio que realçava sua postura confiante. O cabelo solto caía sobre os ombros de forma quase provocante. Quando me viu, abriu um sorriso que não usava no hospital. Não era o sorriso profissional, era algo mais íntimo. Senti meu peito apertar com uma mistura de orgulho e receio. Conversamos primeiro sobre assuntos neutros, quase protocolares. Comentamos casos antigos, colegas que se aposentaram, histórias do passado. Mas aos poucos o tom mudou, ficou mais pessoal e profundo. Ela falou sobre a solidão que sentia ao voltar para casa. Disse que o silêncio do apartamento às vezes era ensurdecedor. Eu me reconheci naquela descrição mais do que gostaria. Contei que meu casamento estava sustentado por hábitos, não por paixão. E ao admitir isso em voz alta, algo dentro de mim se quebrou. O garçom trouxe vinho e ela ergueu a taça com leveza. Brindou a coragem de viver algo novo, mesmo depois dos 50. Aquela frase me atravessou como promessa e desafio. Percebi que não se tratava apenas de um caso escondido. Ela buscava significado, não apenas companhia momentânea. E eu, sem perceber, também desejava esse sentido renovado. Nossos joelhos se tocaram sob a mesa, quase por acaso. Mas nenhum dos dois recuou dessa vez. A conversa ganhou tons mais densos conforme a noite avançava. Ela perguntou o que eu realmente queria para o resto da minha vida. Não respondeu por mim, apenas me observou com atenção sincera. Eu falei sobre sonhos esquecidos, sobre a vontade de recomeçar. Confessei que me sentia invisível dentro da própria casa. Ela escutou sem interromper, como fazia com pacientes aflitos. Mas ali não era chefe, era mulher diante de um homem. E essa inversão de papéis me desarmava completamente. Em determinado momento, ela segurou minha mão sobre a mesa. O toque foi firme, decidido, sem espaço para dúvidas. Disse que não queria ser fuga ou distração passageira. Queria ser escolha consciente, mesmo que complicada. Perguntou se eu teria coragem de enfrentar as consequências. O restaurante parecia desaparecer ao nosso redor. Só existia o calor da mão dela envolvendo a minha. E a pergunta que ecoava mais alto que a música ambiente. Quando saímos, a noite estava fresca e levemente úmida. As luzes da rua refletiam no asfalto como espelhos distorcidos. Caminhamos lado a lado, sem pressa de nos despedir. Havia uma tensão doce no ar, quase palpável. Ela parou perto do carro e me encarou demoradamente. Disse que aquele era o ponto sem retorno. Que
que depois daquela noite nada seria apenas profissional. E eu soube que estava pronto para atravessar essa linha. Antes de entrar no carro, ela se aproximou mais uma vez. Não houve exageros, apenas proximidade carregada de intenção. Senti sua respiração próxima ao meu rosto, quente e controlada. Ela sussurrou que queria me ver no próximo plantão com outros olhos. Olhos de homem que sabe o que deseja e assume o risco. Voltei para casa com o coração acelerado e a mente confusa. Sabia que minha esposa perceberia algo diferente em mim. E talvez essa mudança já fosse impossível de esconder. Quando entrei em casa naquela noite, percebi o silêncio diferente. Não era o silêncio habitual da rotina, era algo mais atento. Minha esposa estava sentada no sofá, a televisão ligada sem som. Ela levantou os olhos devagar, analisando cada detalhe em mim. Perguntou se o plantão tinha sido tranquilo demais. Respondi que havia sido apenas cansativo e longo. Mas senti que minha voz carregava uma energia nova. E talvez isso fosse mais revelador do que qualquer palavra. Ela comentou que eu parecia mais arrumado do que o normal. Disse que até o perfume estava diferente daquela manhã. Tentei rir, atribuindo ao acaso e à pressa. Mas o olhar dela não acompanhou minha tentativa leve. Havia ali uma desconfiança silenciosa, ainda sem provas. Ela me conhecia há décadas, sabia quando eu mudava. E eu estava mudando de forma visível demais. Isso me trouxe uma culpa que apertou meu peito. Nos dias seguintes, as perguntas ficaram mais frequentes. Ela queria saber sobre horários, trocas de plantão, reuniões inesperadas. Eu respondia com explicações detalhadas demais, quase ensaiadas. Percebi que quanto mais eu justificava, mais suspeito parecia. A rotina doméstica ficou tensa, cheia de pausas desconfortáveis. À mesa do jantar, os talheres faziam mais barulho que as conversas. Eu evitava contato visual prolongado. E ela parecia observar até meus silêncios. No hospital, porém, eu me sentia cada vez mais intenso. A lembrança do jantar ainda aquecia meus pensamentos. Quando a via atravessando o corredor, meu coração reagia instantâneo. Ela mantinha a postura firme, mas havia um brilho diferente no olhar. Sabíamos que estávamos avançando em terreno delicado. E essa consciência tornava tudo ainda mais provocante. O risco passou a ser parte do encanto. Como se estivéssemos desafiando o destino em segredo. Certa tarde, minha esposa apareceu de surpresa no hospital. Disse que estava na região e decidiu me visitar. Meu estômago revirou antes mesmo de eu vê-la na recepção. Apresentei-a à equipe com naturalidade forçada. Quando a apresentei à minha superior, o ar ficou pesado. As duas se cumprimentaram com educação impecável. Mas percebi um olhar avaliador trocado entre elas. Como se uma intuísse algo que a outra tentava esconder. Depois que minha esposa foi embora, fui chamado à sala administrativa. Ela estava de pé perto da janela, expressão séria. Perguntou se eu tinha certeza de que queria continuar. Disse que não suportaria ser motivo de destruição familiar. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dela. Não era medo de escândalo, era medo de ferir alguém. Aquilo me fez enxergar que não éramos vilões frios. Éramos pessoas. Presas entre desejo e responsabilidade. Em casa, naquela noite, minha esposa tentou se aproximar. Sentou-se ao meu lado na cama, tocou minha mão com cuidado. Disse que sentia que eu estava distante há meses. Perguntou se ainda éramos parceiros ou apenas companheiros de endereço. A pergunta ecoou dentro de mim como sentença. Eu quis responder com sinceridade absoluta. Mas a verdade parecia cruel demais para ser dita. E o silêncio acabou sendo minha resposta mais covarde. Deitado no escuro, encarei o teto por horas. Pensei na vida construída com estabilidade e previsibilidade. Pensei na intensidade nova que me chamava como chama acesa. Sabia que não poderia sustentar as duas realidades por muito tempo. Alguém sairia machucado, talvez todos nós. A pergunta já não era se seria descoberto. Era quando eu teria coragem de decidir meu próprio destino. E essa decisão se aproximava mais rápido do que eu imaginava. A decisão começou a se formar numa madrugada silenciosa demais. O hospital estava tranquilo, poucos pacientes e luzes reduzidas. Eu caminhava pelo corredor vazio sentindo o peso das últimas semanas. Cada passo ecoava como um lembrete de que não dava mais para adiar. Não era apenas desejo, não era só curiosidade tardia. Era uma encruzilhada entre a vida que eu tinha e a que eu queria. Eu sabia que qualquer escolha teria consequências irreversíveis. E pela primeira vez, senti medo real de mim mesmo.
Ela me chamou na sala administrativa sem formalidades. Fechou a porta, mas dessa vez não trancou imediatamente. Ficou me observando como se buscasse uma resposta no meu rosto. Disse que não queria me dividir com dúvidas eternas. Que preferia a dor de uma verdade do que a tortura da espera. A firmeza dela me obrigava a encarar minha própria fraqueza. Eu não podia mais fingir que tudo se resolveria sozinho. O tempo estava exigindo posicionamento. Contei que minha esposa começava a suspeitar. Contei sobre as perguntas, os olhares demorados, o silêncio pesado. Ela escutou em silêncio, sem interromper, como sempre fazia. Mas percebi que a respiração dela ficou mais profunda. Disse que não queria ser sombra no meu casamento. Que se eu escolhesse ficar onde estava, ela se afastaria. Não por orgulho, mas por respeito a si mesma. E essa possibilidade me atingiu como perda iminente. Eu a imaginei distante, fria, tratando-me apenas como subordinado. Imaginei os plantões voltando à neutralidade burocrática. Imaginei não ter mais aquele brilho secreto nos corredores. A ideia me causou um vazio difícil de explicar. Percebi que já não se tratava só de atração. Havia ali admiração, parceria, uma conexão inesperada. Ela me fazia sentir visto de um jeito que eu havia esquecido. E abrir mão disso parecia um retorno à dormência. Mas também pensei na minha esposa, nos anos compartilhados. Nas dificuldades superadas, nas memórias construídas juntos. Não era uma história vazia, era apenas cansada. Perguntei a mim mesmo se o problema era o casamento ou eu. Se eu estava buscando fora aquilo que deveria reconstruir dentro. Essa reflexão me deixou em silêncio por longos minutos. Ela respeitou meu tempo, sem pressionar. E esse respeito tornava tudo ainda mais difícil. Ela finalmente trancou a porta, não como provocação, mas como símbolo. Disse que aquela seria a última vez que cruzaríamos essa linha indefinida. Ou avançaríamos assumindo tudo, ou voltaríamos ao ponto inicial. A clareza dela contrastava com minha turbulência interna. Eu sentia que estava prestes a perder algo importante. Mas ainda não sabia exatamente o que. Talvez fosse a estabilidade, talvez fosse a intensidade. Talvez fosse uma versão de mim que já não existia. Aproximei-me devagar, segurando as mãos dela com firmeza. Disse que estava cansado de viver pela metade. Que não queria continuar em um casamento por hábito. Mas também não queria ferir ninguém por impulso. Prometi que conversaria com minha esposa com honestidade. Não mencionei detalhes, apenas a necessidade de verdade. Ela me olhou com orgulho silencioso. Como se aquela fosse a resposta que esperava ouvir. Saí daquela sala decidido a encarar minha própria vida. Não sabia como seria a conversa em casa. Não sabia se haveria gritos, lágrimas ou indiferença. Mas sabia que precisava parar de mentir, inclusive para mim. Naquela noite, ao abrir a porta de casa, senti um frio no estômago. Minha esposa estava sentada à mesa, me esperando acordada. O olhar dela parecia já saber que algo mudaria. E eu percebi que o momento de decidir finalmente havia chegado. A conversa em casa foi mais silenciosa do que eu imaginava. Não houve gritos, apenas uma sinceridade dolorida e madura. Confessei que me sentia distante há muito tempo. Disse que não queria continuar vivendo por costume. Ela chorou baixo, mas não fez escândalo. Perguntou apenas quando eu havia começado a mudar. Eu não tive coragem de dar datas ou nomes. Mas ambos sabíamos que algo já tinha terminado ali. Nos dias seguintes, a casa virou território neutro. Dividíamos o mesmo espaço com cuidado quase protocolar. Conversamos sobre separação de forma prática e contida. Depois de tantos anos, tudo parecia estranho demais. Havia tristeza, mas também uma estranha sensação de alívio. Como se estivéssemos libertando um ao outro de um peso antigo. Eu não sabia ainda qual seria meu futuro. Mas pela primeira vez, sentia que era honesto comigo mesmo. No hospital, mantive postura discreta enquanto resolvia minha vida. Ela respeitou meu tempo, sem cobranças, sem pressa. Os olhares continuavam intensos, mas agora carregavam expectativa diferente. Não era mais segredo adolescente, era espera madura. A equipe percebia algo no ar, mas ninguém ousava afirmar. Nossa sintonia profissional seguia impecável como sempre. Mas havia um entendimento silencioso entre nós. Estávamos aguardando o momento certo para atravessar a última porta. O último plantão daquele mês chegou com chuva fina. A mesma chuva que testemunhara nosso primeiro momento a sós. Os corredores estavam calmos, quase simbólicos. Eu caminhava com uma mistura de nervosismo e serenidade.
Sabia que aquela noite marcaria uma transição definitiva. Ela me chamou na sala administrativa perto da meia-noite. Desta vez, não houve pressa em fechar a porta. Ela apenas a deixou entreaberta, como escolha consciente. Disse que soube, por terceiros, que eu havia conversado em casa. Não perguntou detalhes, apenas confirmou com o olhar. Eu assenti, sentindo o peso e a leveza da decisão. Ela se aproximou lentamente, sem hierarquia entre nós. Não era chefe e subordinado naquele instante. Eram dois adultos que escolheram não fugir mais. O ar parecia mais leve do que nas vezes anteriores. Como se a culpa tivesse perdido parte da força. Ela tocou meu rosto com cuidado inesperado. Não havia urgência, apenas presença verdadeira. Disse que não queria ser responsável pela minha ruptura, mas queria ser parte da minha reconstrução. Essas palavras me atravessaram mais do que qualquer provocação anterior. Ali não havia jogo, havia intenção clara. Segurei sua mão e senti firmeza, não hesitação. E entendi que aquilo era começo, não fuga. Antes de qualquer gesto mais ousado, alguém passou pelo corredor. A porta entreaberta deixou entrar um feixe de luz e realidade. Nós nos afastamos instintivamente, mas não com culpa. Trocamos um olhar cúmplice, quase sorrindo da ironia. O hospital continuava. Funcionando, indiferente às nossas decisões. A vida não parava para romances tardios. Mas, dentro de mim, algo tinha finalmente se alinhado. Eu não era mais dividido entre duas versões de mim mesmo. Quando o plantão terminou, saímos juntos pela porta principal. Sem esconder, sem anunciar, apenas caminhando lado a lado. A chuva havia parado e o céu começava a clarear. O amanhecer trouxe uma sensação simbólica de recomeço. Ela segurou minha mão brevemente antes de seguir para o carro. Disse que agora não havia mais portas trancadas entre nós. Apenas escolhas conscientes e caminhos a construir. E eu soube que aquela história, longe de terminar, estava apenas começando.